do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui falar um pouquinho sobre batalha espiritual, sobre batalha, a grande batalha invisível, mas porém real, que acontece todos os dias, 24 horas, minuto a minuto, segundo após segundo. A batalha que você muitas vezes não vê, não percebe, a batalha que a maioria das ovelhas simples e comuns do rebanho não percebe. E está acontecendo agora, nesse exato momento. Há uma grande batalha entre os anjos de Deus que estão para servir e proteger a igreja e tudo quanto é relativo à obra de Deus. E há também do outro lado os demônios, que são aqueles que são agentes do mal, que trabalham para a destruição e para interferir nos planos e projetos espirituais de Deus na face da terra. Agora há pouco eu gravei outro vídeo, quero até que você que está assistindo curta e vá conferir um vídeo falando sobre a importância da oração, de pedir, dá-se-vos-á. Não é insistir, orar e insistir em orar. Mas voltando ao tema de batalha espiritual, a grande batalha espiritual na qual nós estamos inseridos, você não pediu para participar dela, mas você está inserido nela. Você não pediu para estar no meio dessa batalha, mas você está, querendo você ou não, você está no meio de uma batalha espiritual. De um lado está Deus, lutando para te levar para o caminho bom, para o caminho correto, para te livrar do mal, para que você tome decisões acertadas, para que você trilhe no caminho da verdade, o caminho que leva à salvação. E do outro lado está os inimigos, os demônios que influenciam e tentam influenciar as pessoas a que se esqueçam de Deus. Veja bem, eu quero voltar nos primórdios da Bíblia Sagrada, nos tempos lá dos patriarcas. Vem comigo na época de Noé. Lembra do que aconteceu na época de Noé? A palavra de Deus vem nos falar que Noé, ele foi considerado o pregador louco que estava anunciando, arrependei-vos. Ele ministrava a palavra de Deus falando sobre o juízo iminente de Deus, porém as pessoas não só pelo desejo carnal, mas também com certeza por influência dos demônios que querem destruir, afastar as pessoas de Deus, levar as pessoas a desacreditar do Senhor e achar que a vida era apenas aquele plano terreno que eles estavam vendo e vivendo. Porém, Noé estava em contato com Deus eterno e a ele foi revelado a palavra do céu, a palavra de salvação, e apenas a sua família foi salva, sua esposa, suas 3 noras e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Então, no meio dessa batalha espiritual, as pessoas não deram ouvido e foi tarde demais, porque a iminente destruição veio sobre aquela cidade. Se nós voltarmos no tempo também e olharmos a história de Sodoma e Gomorra, as cidades bíblicas que são destaque nesse sentido de depravação, e no sentido em que as pessoas se entregaram verdadeiramente às obras que não agradavam a Deus, não só aos pecados da carne, mas também idolatria, feitiçaria e outras coisas que muito desagradam a Deus. Inclusive esse será o tema, esse tema de feitiçaria, pecados abomináveis para Deus, será o tema de outro vídeo que eu quero que você confere. Vamos estar orando e depois eu vou gravar esse vídeo e vou postar aqui para você ver. Mas, voltando lá para Sodoma e Gomorra, os pecados daquela cidade federam as narinas de Deus. Deus não se agradou e veio também iminente juízo, Deus trazendo os anjos do céu que estenderam a mão contra aquela cidade, caiu fogo do céu e consumiu, porque eles não estavam dando ouvidos a Deus. E no meio da batalha espiritual eles se decidiram, fizeram a sua escolha de estar ao lado da sua carne e ao lado das obras do mal, as obras do demônio. Então, nos períodos bíblicos, você vai ver que no meio do povo de Deus, no meio da humanidade, sempre há uma batalha espiritual muito grande. Voltemos agora aos tempos de o Senhor Jesus, os tempos de Jesus, Mateus capítulo de número 4, a grande tentação do Senhor Jesus, ali um grande exemplo forte, firme, de batalha espiritual. Quando este, após estar em oração no deserto,
40 dias e 40 noites ele estava ali orando no deserto. E de repente a palavra de Deus vem nos dizer que ele teve fome. E quando ele estava ali, quem aparece para o tentar? Quem? Você sabe. Aparece ali então o anjo mor caído, o anjo caído, Satanás, por assim dizer. Ele vem e tenta o Senhor Jesus. Primeiro ele tenta, ele viu que o Senhor Jesus estava 40 dias de jejum. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Né? Então muitas vezes no meio dessa batalha espiritual, e aqui abro parêntese para falar com você que está ouvindo essa palavra, talvez você está num momento de batalha espiritual também. Muitas vezes a sua fé tem sido colocada à prova por ímpios, por pessoas que não temem ao seu Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, que fez os céus e a terra. E esses questionam: mas tu não é um servo de Deus, tu não serves a Deus, por que isso, por que aquilo, não é? E no meio da batalha espiritual, lembre-se que o Senhor Jesus também foi tentado. Se ele tentou o Senhor Jesus, com mais, ele também não tentará a mim e não tentará você. A palavra de Deus vem nos dizer que o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede, toda a palavra que emana, que sai, que flui da boca de Deus. Então, no meio desta batalha espiritual, é melhor depender da palavra que procede de Deus. E aqui eu abro outro parêntese para falar uma palavra com você que está no meio de uma batalha espiritual. Palavra maldita não tem efeito sobre aquele que está debaixo do sangue de Jesus. Palavra maldita não tem efeito sobre aquele que está vivendo literalmente a palavra de Deus na sua vida dia após dia. Não é? Não importa o que disseram, o que deixaram de dizer, o que projetaram, o que estão querendo, o que estão pensando a respeito de ti, a respeito de mim, porque no meio dessa batalha espiritual a palavra final é do Deus vivo que fez os céus e a terra. E então a palavra de Deus vem nos dizer que ele então leva o Senhor Jesus para cima do templo. E lá em cima do pináculo do templo, lá mais alto, ele mostra as glórias da terra. Ele convida o Senhor Jesus a se prostrar diante dele e o adorar. Não é? E o Senhor Jesus repreende ele e diz: para trás de mim, Satanás. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. Mas antes disso ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui de cima. E ele cita a palavra de Deus, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece com teus pés em alguma pedra. Não é? Mas o Senhor Jesus refuta o seu argumento dizendo para ele: mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então nós vemos que para enfrentar a batalha espiritual, temos que ter o conhecimento apropriado da palavra de Deus, porque ele não brinca de ser diabo. Ele conhece a palavra de Deus. E se bobear, o diabo conhece a palavra de Deus até muito mais do que homens que se dizem de Deus, do que pessoas que se dizem servos de Deus. E inúmero é a quantidade de pessoas que são enganados dia após dia, levados após crendices, simpatias, crenças ou estilo de vida que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é resultado da batalha espiritual. E no meio dessa batalha espiritual você tem que fazer uma decisão. A quem você quer servir? De que lado você quer estar? Eu lembro-me agora, no meio da batalha espiritual, quando Moshe Rabbeinu, Moisés, o profeta, ele tinha descido do monte, o seu rosto resplandecia com a glória de Deus, e diante dele estava uma multidão dividida. Coré, Datã e Abirão, a revolta de Coré. Eles estavam ali praticando a idolatria, o que muito desagradou a Deus e que deixou o coração de Moisés, o profeta, muito enfurecido, por sinal.
E ele disse: façam agora a sua escolha. Se querem servir a Deus, estejam aqui comigo, venham para o meu lado. Mas se não, que permaneçam onde estão. E a palavra de Deus fala que houve eminente juízo ali. Você que conhece de Bíblia, você sabe o que aconteceu. Então, no meio dessa batalha espiritual, você tem que decidir. Você tem que escolher de que lado você quer estar. Aonde você quer estar. As escolhas que fazemos hoje influenciarão o nosso futuro. Então a palavra de Deus, já trazendo para os períodos mais próximos, Efésios capítulo de número 6, na palavra de Deus, vem nos falar a respeito da grande batalha espiritual. E aí venho para os tempos dos apóstolos. Apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer emissário, aquele que é comissionado, aquele que é enviado para ministrar, que está debaixo de uma autoridade. Assim como Yeshua, Jesus, ele separou 12 homens, um se perdeu e outro ocupou o seu lugar, né? Continuou sendo 12, cujos nomes estão escritos nas portas nos céus. 12 portas no céu, cada uma com o nome de um dos apóstolos. Está escrito na palavra. Isso é mistério de Deus, para quem crer. Para quem não crê, eu sinto muito, mas isto é bíblico, é verdade. Eu sinto no meu coração que estou pregando e vivendo esta verdade. E a palavra de Deus, ela vem nos falar do apóstolo Paulo, que foi escolhido por Deus também para estar ministrando a palavra de Deus. Este foi enviado pelo próprio Senhor Jesus. Eu já não vou falar sobre a história, como ele foi chamado. Isso é um tema para outro vídeo. Mas ele vem falar da grande batalha espiritual. Tomar as armaduras, e ele faz referência aos soldados da sua época, tomando toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçar a sandália da preparação, da pregação do Evangelho. Ele está usando toda essa figura de linguagem para dizer que nós devemos estar com o capacete da salvação, mente protegida, mente blindada. A mente blindada com a salvação. A salvação está na sua mente, você sabe, você crê, você tem a consciência que está salvo. Vem cá, se você morrer agora, você tem certeza que está salvo? Para onde você vai se você morrer agora? Lembra da parábola do rico e de Lázaro? O rico esteve diante do pai Abraão suplicando por misericórdia, não teve mais misericórdia. Lázaro partiu salvo.